Fala aí, torcedor do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e hoje vai sem roteiro, galera. Quero só falar um pouco sobre a partida de hoje. Atlético Goianiense 3, São Paulo 1. Um jogo bem, vamos dizer assim, bem... Se o meu vídeo não tem roteiro, esse jogo tem um belíssimo roteiro, né? Com algumas peças bastante importantes, alguns protagonistas. Primeiramente, falando dos dois times, eles entraram muito com as formações bem parecidas com o que eu havia falado no pré-jogo. Inclusive, o vídeo tá aqui, tá no canal. Depois vocês podem conferir se quiser. Eu falei que o São Paulo viria num 3-5-2. E foi assim que o Rogério Ceni realmente armou o time. Veio com três zagueiros, Ferrarese, Diego Costa e Léo. Veio no meio com o Pablo Maia. Eu achei que ele fosse entrar de cara com o Gustavo Neves, mas foi o Pablo Maia que ele escolheu. Rodrigo Nestor e Igor Gomes, um dos protagonistas, inclusive, do jogo. E na frente com Luciano e Caleri. O Atlético veio com a formação que vinha sendo demonstrada nos treinamentos. Ele veio com um 4-4-2. O Wanderson e o Klaus na zaga. Pelas laterais, o Jefferson e o Dudu. No meio, o Edson Fernando, que inclusive eu falei muitas vezes o nome dele errado no vídeo passado, peço desculpas. O Edson Fernando, o Baralhas e o Marlon Freitas, que nessa posição que ele ficou com três volantes, eu achei que ele foi um pouco sacrificado. Ele estava fora de posição, não estava aparecendo no jogo, enfim. E o Jorginho também compondo esse quarteto. E na frente, o Churin como atacante e o segundo atacante, o Wellington Rato. O jogo começou um pouco parecido com os últimos jogos do Atlético, com o Atlético entregando a bola para o adversário e administrando para tentar sair no contra-ataque. E dessa forma, interessante que nos outros jogos você via que isso não funcionava muito bem. Mas nesse jogo particularmente funcionou muito bem, principalmente pela direita. As jogadas estavam todas saindo por lá e foi exatamente assim que saiu o primeiro gol. Um toque o volante, se não me engano foi o Marlon Freitas ou o Baralhas, achou o Dudu pela direita e ele fez o cruzamento. O Jorginho chegou na área com desvio e conseguiu tirar do goleiro Jandrei. Detalhe, eu não sei se, assim, eu não sou goleiro, não sou treinador de goleiro nem nada, mas eu achava a bola indefensável. Não sei se o Jandrei poderia ser considerado um dos protagonistas do jogo, mas eu achava aquela bola defensável. Mas beleza, quem sou eu? Não vou reclamar. 1-0 pro Atlético. Daí, o Atlético fez o que normalmente ele faz quando tá ganhando. Ele novamente deu a bola para o adversário, só que recuou todas as suas linhas. Ficou muito lá atrás. E numa saída de bola errada, o Edson Fernando perdeu a bola numa dividida, reclamou de falta, a bola sobrou pela esquerda, cruzamento na área, cabeçada do Luciano, gol do São Paulo e empate 1-1. E aí nesse momento a gente ficava assim, poxa, o jogo vai ser meio complicado, tava meio difícil. A gente falou, bom, o torcedor vendo o jogo lá, né, no Serra já ficou um pouco apreensivo, a torcida até ficou um pouco mais calada, preocupada, porque um empate naquele momento, do jeito que o jogo estava se desenrolando, ia ser propenso a ter uma pressão do São Paulo, né, no campo de ataque, ou seja, no campo de defesa do Atlético, como já estava acontecendo antes. Porém, poucos minutos depois, se não me engano, com 29 minutos do primeiro tempo, perdão, com 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Igor Gomes fez uma falta impedindo um contra-ataque do Atlético e tomou o primeiro cartão amarelo. E poucos minutos, se não me engano, 5 minutos depois, numa saída de bola, também em contra-ataque, em velocidade pela esquerda, o Igor Gomes fez um carrinho tão infantil, um carrinho... O jogador do Atlético, ele ia pela lateral, ele estava, digamos, relativamente sozinho, a defesa do São Paulo até que estava bem postada, o Igor Gomes resolveu dar um carrinho. Acertou o jogador Atlético, tomou o segundo cartão e foi merecidamente expulso. E daí o que se viu foi o seguinte: no primeiro tempo, o Atlético ainda, né, administrou ali a situação, não buscou tanto o ataque e beleza, deixou o primeiro tempo acabar. No segundo tempo, o Eduardo Batista, percebendo as fragilidades do lado direito do Atlético com o Dudu, visto que após a expulsão o Rogério Ceni colocou o lateral Wellington, que é bastante rápido, o Eduardo Batista fez logo certo. Ele tirou o Dudu, que já estava amarelado, e também tirou o Baralhas para as entradas de Shailon no meio, para dar uma força mais ofensiva, e Rainer pela direita.
visto que o Rainer ele é mais veloz e ele também é mais ofensivo. Com isso, obrigaria o São Paulo a se manter mais defensivo do seu lado direito, aliás, do seu lado esquerdo, né? Defensivo, para poder controlar as subidas do Rainer. E foi exatamente o que aconteceu. O Wellington, em vez de ser um lateral ofensivo, ele começou a se posicionar como um lateral defensivo. E aí o Rainer, que é rápido, tem boa habilidade, estava conseguindo ganhar algumas bolas ali. Mesmo porque os laterais do São Paulo estavam dando essa opção pro Atlético de fazer as jogadas pelas pontas. As bolas iam muito nas costas do Igor Vinícius, do próprio Wellington, antes iam nas costas do Reinaldo, que foi substituído, né? Que saiu para a entrada do Wellington. E o Atlético Goianiense começou a se aproveitar dessa falha defensiva. E nesse posicionamento, com essas falhas, o Atlético se aproveitou pelo lado direito numa jogada do Rainer, cruzamento na área e num bololô ali com o goleiro, com o zagueiro, aos trancos e barrancos, o Shailon empurra pro gol e faz 2-1. Né? E aí com isso o time ganha um gás diferenciado. O próprio São Paulo também tentou uma certa reação, mas com um jogador a menos, já um pouco mais, vamos dizer, baqueados, né, durante a partida, eles não tiveram uma reação para conseguir empatar. Pelo contrário, eles deram bastante espaço, como eu já havia comentado, nas laterais. E dessa mesma forma, num lançamento pela esquerda, o Léo Pereira ganhou na velocidade do marcador São Paulino, ganhou com a domínio de bola, passou pelo marcador como se não fosse nada. Chegou pela lateral esquerda do ataque atleticano e conseguiu fazer um belíssimo gol, colocando no lado esquerdo do goleiro Jandrei. Tirou do goleiro 3-1 para o Atlético. E aí o Atlético administrou o resultado até o final do jogo. Ele nem se esforçou para fazer um quarto gol e também não correu muitos perigos do São Paulo, porventura, ainda, né, fazer alguma coisa, conseguir algum lance de perigo. Não houve. Claro que a gente teve alguns cruzamentos, escanteios, que são sempre perigosos, visto que o São Paulo tem bons jogadores para definição de bolas de cabeça, principalmente o Caleri, obviamente. Mas eu diria que no segundo tempo o Atlético dominou bastante o jogo. E, obviamente, com um jogador a mais conseguiu controlar a partida. E os 3-1 são absolutamente merecidos. É um placar que reflete bastante o que foi o jogo. E claro, temos que, né, dar voz aos protagonistas. O Jorginho, que foi de longe o melhor jogador, lúcido, pegava a bola e sabia onde colocar. Quando a bola estava nos pés dele, você sempre esperava um lançamento, uma enfiada de bola, um toque mais preciso. Então ele estava muito bem na partida. E vamos falar também do lado do São Paulo, né, que teve o Igor Gomes com as faltas que causaram a expulsão. O Jandrei nas saídas de bola. Eu acredito que o torcedor do São Paulo deve ter ficado bastante, digamos, frustrado com o resultado, principalmente por conta das saídas do Jandrei, a forma como ele se postou nos lances de gol, né? Que eu diria que ele também foi um dos protagonistas pelo lado negativo do São Paulo. Mas, falando aqui do Atlético Goianiense, o Shailon entrou muito bem, o Jorginho jogou muito bem, foi merecidamente o melhor jogador da partida. E eu também queria falar de alguns outros jogadores, por exemplo, o Léo Pereira, que também entrou muito bem. O Rainer me surpreendeu, porque ele fez um jogo bem ruim contra o Goiás. E nesse jogo ele entrou muito bem, talvez ele seja realmente esse jogador de segundo tempo. Esse lateral que vem para substituir o Dudu, quando é necessário, numa situação de marcação, ou para evitar um segundo cartão amarelo, né, essas coisas. Então ele entrou muito bem na partida também. Gostei do posicionamento do Baralhas e do Edson Fernando. Eu achei que o posicionamento dos dois ficou bastante encaixado para controlar as subidas dos meios de campo do São Paulo. Tanto é que Nestor, o próprio Igor Gomes e o Pablo Maia nem apareceram no jogo. Foram jogadores que ficaram meio apagados durante a partida, né? E por fim, também tenho que frisar que a zaga do Atlético Goianiense se portou muito bem. O Wanderson, as bolas que chegavam para ele era como bater numa parede. Ele estava tirando todas. Mesmo que ele não seja um bom jogador para sair jogando, para zagueirar, ele é o melhor zagueiro do mundo.
Então zagueirar é com o Wanderson. E o Klaus também foi bastante seguro nas suas dominadas de bola, nas suas saídas de bola e também nas marcações, né, nas chegadas nos atacantes. Eu achei que eles foram bem. Eu não quero culpar os dois pelo gol do São Paulo. Eu acredito que foi mais o mérito do jogador do São Paulo, do Luciano, no posicionamento. E também tem que pontuar essa questão de ficar pedindo faltas, sabe? Eu vi isso muito no primeiro tempo. O Atlético deixava o jogador tocar nele, o jogador do Atlético caía. Isso foi com o Elton Rato, o próprio Edson Fernando, o Marlon Freitas fez isso, o Jorginho fez várias vezes isso. Galera, tem que jogar bola, não é ficar se jogando no chão. Goleiro de goleiro, ó, desculpa, meu Deus, o juiz de Conmebol não vai dar esse tipo de faltinha. Não é o Campeonato Brasileiro. Encostou no cara, o cara cai, é falta. Não. Na Copa Sul-Americana, o jogador tem que ficar de pé. Segura as pontas aí, meu amigo. Levanta. Bora pro jogo. O gol do São Paulo foi justamente por uma bobagem dessa. O jogador do São Paulo encostou no Edson Fernando, o Edson Fernando desabou no chão. Gente, pelo amor de Deus, levanta, vamos pro jogo. Não adianta ficar pedindo falta. Deve um contato, foi pro chão, levanta e volta pra marcação. Assim você evita esse tipo de gol. Mas beleza, não vamos ficar aqui pontuando as falhas. Vamos parabenizar, eu quero parabenizar os jogadores do Atlético, parabenizar o Eduardo Batista pela escolha da formação tática. Eu achei muito interessante, gostei do posicionamento. Eu fiquei preocupado com os três volantes, mas até que funcionou durante um período do tempo, né? Apesar de que, após a expulsão, ele voltou para o 4-2-3-1. Né? Ele recuou o Marlon Freitas, tirou um volante para colocar um meia ofensivo, que no caso foi o Shailon. Então, assim, a formação 4-4-2 é legal, mas tem que ver em que jogo que ela encaixa, certo? Mas beleza, foi ótimo o resultado hoje. Vamos tentar manter essa pegada firme, vamos tentar manter essa determinação, essa raça que o jogo trouxe pra gente hoje, pra gente levar pros outros jogos do Campeonato Brasileiro. Precisamos jogar o Brasileirão como se fosse a Copa Sul-Americana. Cada jogo é uma decisão, cada jogo é pra dar a vida. Porque se não for dessa forma, a gente não consegue sair dos resultados negativos que estão acontecendo no campeonato. Precisamos sair da zona de rebaixamento. Na Sul-Americana estamos ótimo, muito bem. Mas no Brasileirão tá difícil. Então, vamos manter essa garra, manter essa raça, comemorar, porque a gente merece comemorar, foi uma grande vitória. E final de semana já tem outra decisão, já tem outro jogo complicadíssimo contra o Atlético Mineiro. Mas por hoje é isso, galera. Se você discorda ou concorda de mim, é só colocar aí nos comentários, escreve aí seu comentário, diz aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam do jogo, se vocês curtiram. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abração do torcedor atleticano.